Olá pessoal, fazendo a estreia aqui no quadro Eleições 2022, hoje nós vamos falar sobre a federação partidária, uma das maiores novidades para o processo eleitoral desse ano. A Federação de Partidos Políticos foi instituída pela reforma eleitoral realizada pela Lei 14.208, de 28 de setembro de 2021, originária do Congresso Nacional. Essa reforma alterou a Lei 9.096, conhecida como a Lei dos Partidos Políticos, e também a Lei 9.504, conhecida como a Lei das Eleições. Vamos iniciar nossa abordagem sobre a federação partidária conforme as regras estabelecidas pela Lei 14.208 e depois faremos algumas observações em relação às regras instituídas pela resolução do TSE, a de número 23.670, que trata justamente sobre federação partidária. Bem, ao que parece, o TSE acabou colocando algumas regras e datas que não estavam previstas na lei aprovada pelo Congresso, que é quem tem o poder de legislar. Quem acompanha o processo eleitoral há mais tempo sabe que não é de hoje que existe um certo embate entre o Congresso Nacional e o TSE por conta de determinados conteúdos que o tribunal muitas vezes dispõe nas suas resoluções, e que para muitos o tribunal acaba extrapolando seu poder regulamentar e invade a competência do Poder Legislativo ao estabelecer regras e sanções que a própria lei não estabeleceu. E para alguns agentes, isso aconteceu novamente agora, no caso das federações partidárias. Mas vamos lá, afinal, o que é a federação partidária? Bem, conforme o novo artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos, 2 ou mais partidos poderão reunir-se em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Bem, agora já temos o conceito legal de federação partidária. Mas essas agremiações partidárias que pretendem se unir em federação devem atender a inúmeras regras importantes, tanto antes quanto depois dessa união. Vamos abordar aqui algumas delas a partir de agora e em seguida farei algumas considerações pontualmente. Primeiro, a federação somente poderá ser integrada por partidos políticos com registro no TSE. Segundo, os partidos reunidos em federação deverão permanecer filiados por pelo menos 4 anos. Esse ponto é muito importante também e especialmente problemático. A gente sabe que a experiência dos partidos políticos brasileiros até data recente era com as coligações partidárias. E as coligações eram uniões partidárias provisórias, de curta temporada, apenas para fins de campanha eleitoral. Já a regra da federação partidária exige um prazo mínimo de união de 4 anos. A terceira regra, a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização de convenção partidária. Essa regra é muito importante, salvem aí. A quarta e última regra que a gente vai informar aqui para vocês é a federação terá abrangência nacional e o seu registro deverá ser encaminhado para o TSE. Pronto, destacamos algumas regras, agora vamos destacar algumas penalidades para quem descumprir tais regramentos. Ao partido que descumprir a permanência mínima de 4 anos na federação, será vedado o ingresso em federação, de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e de utilizar o fundo partidário até completar o prazo mínimo remanescente, aquele de 4 anos. Por fim, a última regra da Lei 14.208 de 2021, que eu queria trazer aqui para vocês e deixar destacado, é a que acrescentou o artigo 6º na Lei das Eleições. Mais especificamente o parágrafo único desse artigo 6º, que diz o seguinte: é vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Ok? Gravem bem essa regra. Bem, apenas para registro, o prazo para as convenções partidárias para a escolha dos candidatos vai de 20 de julho a 5 de agosto do ano que se realizarem as eleições, conforme o artigo 8º da Lei 9.504 de 1997. Agora vamos fazer uma análise da federação partidária pelas regras estabelecidas pelo TSE, através da Resolução 23.670 de 14 de dezembro de 2021, resolução essa que regulamentou a federação partidária. Mas antes da gente analisar essa resolução, eu quero informar para vocês o que diz o artigo 105 da Lei das Eleições. Até o dia 5 de março do ano das eleições, o TSE, atendendo o caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nessa lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para a sua fiel execução. Bem, o artigo deixa bem claro que as resoluções do TSE não podem restringir direitos
ou estabelecer sanções distintas daquelas que a própria lei já prevê, pois é o Poder Legislativo que tem o poder de legislar. Pois bem, a resolução do TSE 23.670, ao dispor sobre federação de partidos políticos, entre outras regras, estabeleceu que, a fim de assegurar a isonomia com os partidos políticos, a participação da federação nas eleições somente será possível, veja só, somente será possível se o deferimento de seu registro no TSE ocorrer até 6 meses antes das eleições. Entretanto, gente, 6 meses antes das eleições significa 2 de abril. Mas o parágrafo único do artigo 6º da lei, que a gente acabou de ler, diz que é vedada a formação da federação de partidos políticos após o prazo de realização das convenções partidárias. Entenderam o ponto central da celeuma? A lei das eleições fala que o prazo máximo para a formação das federações partidárias é o prazo das convenções partidárias, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Mas a resolução do TSE 23.670 estabelece que a participação da federação nas eleições somente será possível se o deferimento de seu registro no TSE ocorrer até 6 meses antes das eleições, ou seja, até 2 de abril. Por conta desse impasse, os partidos PT, PCB, PV e PCdoB protocolaram requerimento junto ao TSE pedindo para que o tribunal reconsiderasse o prazo legal da criação das federações partidárias, justamente aquele que está estabelecido na lei, ou seja, até 5 de agosto. Os partidos argumentam que o exíguo prazo estabelecido na resolução acarreta imensas dificuldades práticas para que as agremiações partidárias possam concluir as tratativas políticas para a fixação das regras internas necessárias à constituição e à manutenção de uma federação partidária. E convenhamos, pessoal, a união de 2 ou mais agremiações partidárias em uma relação duradoura de no mínimo 4 anos, com certeza não é nada simples. Dessa forma, o prazo estabelecido na lei, com toda certeza, é o mais adequado para a construção dessa engrenagem que, reitera-se, é novidade para todos os agentes envolvidos, o que proporciona ainda mais incertezas e necessidade de maiores cuidados. Mas para não fugir ao hábito brasileiro de judicialização de toda a grande novidade do processo eleitoral, ou do processo político como um todo, foi protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para questionar a criação da federação partidária instituída pela Lei 14.208. A ADI número 7.021, protocolada pelo PTB, pediu para que o STF declare inconstitucional os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 14.208, pois o partido entende que, ao permitir a formação de federação partidária, tais artigos violariam os artigos 17 e 65 da Constituição Federal, que tratam da proibição de coligação proporcional e do devido processo legislativo bicameral, respectivamente. Em síntese, a ação do PTB defende que a Constituição foi recentemente alterada para proibir as coligações proporcionais e a federação partidária seria uma forma transversa, disfarçada, de coligações proporcionais. Além disso, o PTB defende que o projeto de lei que deu origem às normas impugnadas na sua ação não for apreciado pelo Senado Federal, casa iniciadora do projeto de lei, sob a vigência da Emenda Constitucional 97 de 2017, ou seja, à luz da norma constitucional que veda as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Outro questionamento da ação defende que o modelo concebido pela Lei 14.208 restabelece a verticalização das coligações, ao exigir a abrangência nacional e a duração de no mínimo 4 anos, o que seria vedado pelo parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal desde a promulgação da Emenda Constitucional 52 de 2006, violando ainda princípios federativos, democráticos e autonomia partidária. Esse ponto da ação questiona especialmente o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, que assevera que dentro da autonomia dos partidos está a regra de que, no caso de optarem por se reunirem em coligações majoritárias, que é a única coligação que é permitida atualmente, os partidos não são obrigados a vincular as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Bem, seja como for, ainda vem muita novidade pela frente sobre esse mesmo assunto, pois o STF deve julgar essa ADI ainda essa semana. Após o julgamento, a gente volta a falar sobre esse assunto novamente para explicar a decisão da Suprema Corte aqui na revista eletrônica Cidades e Negócios. Por hoje é isso, pessoal, mas antes da gente concluir, queremos pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem nossos conteúdos,
para que eles possam chegar a mais pessoas. Tudo bem? Até a próxima. Tchau.